Olá, começa agora o programa Questão de Ordem, que hoje debate o Fevereiro Violeta, campanha anual pela erradicação do analfabetismo. Em 2025 é realizada a 12ª edição da campanha, com o tema As Boas Práticas da Educação de Jovens e Adultos, EJA, e os desafios da superação do analfabetismo de Campinas. Então, sobre esta iniciativa, o que é realizado aqui em Campinas, quais são as obrigações do Poder Executivo, o que pode ser feito pelo Legislativo, recebo aqui no estúdio o vereador Benê Lima, ele que é presidente da Comissão Permanente de Educação e Esporte, a vereadora Guida Calisto, que é membro da Comissão de Educação e Esporte e que criou a Frente Parlamentar de Educação, e o professor José Batista Filho, que é gerente de EJA dos programas de educação de jovens e adultos aqui da cidade. Lembrando que o debate vai acontecer, faria as interrupções apenas quando o necessário. Vereador Benê Lima, começo com o senhor. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a cidade possui 14.264 analfabetos absolutos, que não sabem ler nem escrever, o que representa 1,61% de um total de 884.593 habitantes acima de 15 anos. Que análise que o senhor faz deste panorama? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Obrigado pela oportunidade. Eu estou com um número um pouco maior, que a gente deve estar atualizado, 15.100 pessoas são consideradas analfabetas absolutas. Tá. E é difícil acreditar, que em pleno século XXI ainda tem pessoas que não têm acesso à educação. Eu creio que o poder público está fazendo esse Fevereiro Violeta, vai levar para as áreas que são necessitadas, eu tenho uma crítica a fazer, que eu vi que vai ter, agora dia 26, vai ter no Taquaral. Eu creio que tenha que ser feito em comunidades, porque é onde alcança o número de analfabetos, as pessoas que estão mais na pobreza, na linha de pobreza, que não têm acesso à educação. Mas eu parabenizo aí o prefeito, ao poder público pela essa iniciativa, e pode contar comigo aí no que eu puder ajudar, com o meu mandato. É isso. Vereadora Guida Calisto, pessoas analfabetas praticamente estão perpetuadas na desigualdade social, ficam vulneráveis e aí às vezes com poucas oportunidades de emprego. Mais de 14 mil pessoas nesta situação. Como é que a senhora avalia? Seja bem-vinda ao programa Questão de Ordem. Olá, Gabriel. Olá, vereador. Tudo bom? Também aqui quero dar uma saudação ao professor José Batista, e também saudar e cumprimentar aqui todos os funcionários que estão fazendo se tornar possível esse momento, aqui da TV Câmara. Eu avalio que esse é um número bem alto, embora muitos, se a gente for olhar a proporção do número de população que a cidade tem, de moradores, enfim, a gente pode achar, nossa, 14 mil é pouco. Não é, é muita coisa. Nós estamos falando de uma cidade que muitas vezes ela é a 9ª cidade do país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de pesquisa. Ela está na frente de muitas capitais, É uma cidade que nós temos aqui universidades importantes, institutos de pesquisas importantíssimos, e muitas vezes a gente não vê, principalmente a questão das universidades, da pesquisa voltada para problemas tão básicos ainda como é esse, o problema da alfabetização, da erradicação do analfabetismo. Então, a gente vê esse número com muita preocupação. E aí, olhando para a cidade, eu acho que muitas vezes a gente pode até ter algumas dificuldades de entender onde é que está essa necessidade, mas acho que até o próprio vereador aqui falou um pouco disso, deu uma passada assim na sua fala. Nós temos regiões que são verdadeiros bolsões de pobreza. Provavelmente a necessidade de se fazer projetos para que a gente possa acabar com essa situação, ou diminuir mais ainda, avançar nessa diminuição, a gente já tem aí alguns sinais de onde que a gente poderia fazer isso, Por exemplo, onde se mostra um território de maior vulnerabilidade, citando assim por alto, professor, por alto, por exemplo,
lá a região do Jardim Fernanda, do Campo Belo. E é uma região que quando você vai olhar o número da população e o número de equipamentos públicos, do serviço público, a presença do serviço público ali é muito pouca, né? Em relação à quantidade de pessoas e da necessidade que se tem. Então, com certeza, ali eu acho que já era um bom território para que o poder público pudesse olhar para lá, né, e apresentar algum projeto. Então, nesse sentido, eu tenho um questionamento assim, muito sério a se fazer ao poder público municipal. Campinas é uma cidade que tem um histórico de profissionais, né, assim, profissionais da educação muito importante, um corpo de especialistas, de professores muito compromissados, e nós temos sim condições, inclusive a pasta da educação aqui do nosso município é uma pasta que tem, ela recebe 1/4 do orçamento, porque isso é lei. Sim. É obrigatório se receber 25%, e não é só dos recursos próprios, né? Inclusive do repasse que tem que ser feito. Então, 25% de tudo. Então, a gente não está falando de uma pasta que está desprotegida do ponto de vista financeiro. Não é. Então, eu entendo que a gente tem que, de fato, buscar e melhorar esse índice e reconhecer um direito para aqueles que não tiveram a oportunidade na idade adequada, né? Que, infelizmente, a gente alfabetizar após os 15 anos não é a idade adequada. No entanto, quando o Estado não garante esse direito, porque educação é um direito, quando o Estado não consegue garantir, ele tem que buscar isso de todas as formas. Professor José Batista Filho, gerente dos programas de educação em jovens e adultos, né, o EJA. Lembro que no ano passado este número já estava acima dos 14 mil. Quais são as dificuldades para diminuir o número de analfabetos aqui na cidade de Campinas? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Muito obrigado, Gabriel. Quero agradecer pelo convite e cumprimentar também o vereador Beni Lima, a vereadora Guida Calisto, ambos atuantes na educação. Isso é muito bom, nós tratarmos desse assunto com o Poder Legislativo, os funcionários da casa e os telespectadores da TV Câmara. Na verdade, só fazendo uma pequena correção dos dados que o vereador Beni trouxe, esses dados eles são provavelmente de 2023. E 2023 nós fizemos realmente a caminhada na Lagoa do Taquaral e o vereador pontuou corretamente, né, sobre o trabalho da periferia. A FUMEC já tem um trabalho em toda a periferia de Campinas e, na oportunidade, nos anos anteriores, a caminhada era feita na Lagoa do Taquaral justamente para chamar a atenção de toda a sociedade, porque não adianta nós irmos somente nos locais onde estão os analfabetos, porque muitas vezes aquele analfabeto ele trabalha em Barão Geraldo, ele trabalha em Souzas, ele trabalha no centro, eles estão espalhados por toda a cidade em tempos diferentes. Por isso que surgiu o Fevereiro Violeta, justamente para que toda a sociedade fosse mobilizada e indicar alguém que não saiba ler e escrever para estudar na FUMEC. Agora, falando dos números, esse número, a gente percebe que ele reduz gradativamente em percentuais baixíssimos. Mas por que isso acontece? Se nós buscarmos os dados do próprio Tribunal Superior Eleitoral, a gente vai perceber que dessa população, 300 pessoas têm entre 16 e 29 anos. Tá. Olha só, o público jovem, 300. E aí o número 1.619 dessa população estão entre 30 e 49 anos. Agora que é assustador. Os idosos. Acima de 50 anos, esse número representa 80%. E se você for um pouco mais além, acima de 65 anos, 58,3%. Aí mostra claramente que é realmente aquela população que a vereadora Guida citou, que em alguns momentos, não somente em algum momento, esses que hoje são idosos, não tiveram oportunidade de estudar e eles vieram para a cidade, provavelmente do interior, e aqui estão e vivem à margem da sociedade, sobrevivendo, nós não sabemos de que maneira. Então, é um desafio e, só para encerrar esse momento, nós temos instalações sólidas, assim, prédio próprio da FUMEC,
no Campo Belo, no Campo Grande, que são as principais regiões, e também na região sudoeste de Campinas e região São Marcos. São os pontos que estão concentrados essa população de analfabetos. Benelima e Guida Calisto, o que este perfil que o José Batista passou agora para a gente, ele demonstra? Os idosos, 80% deste número de 14 mil, não sabem nem ler nem escrever. Será que fica um sentimento de eu já sou idoso, eu não vou voltar para a escola, eu não vou voltar a estudar? Isso pode passar pela cabeça? Já construiu a vida sem ler, sem escrever e vai permanecer assim? O que vocês enxergam? Obrigada, vereador. Bom, eu primeiro, assim, a gente tem que ver as condições econômicas que essas pessoas estavam inseridas e estão inseridas hoje, né? Então, a gente sabe que boa parte dessas pessoas que estão com 80 anos, né professor, 70, 60, 50 anos, boa parte delas viviam em áreas rurais, né? Isso. Então, a dificuldade ali é muito grande do serviço público chegar nessas áreas. Então, já vem com esse histórico. Foram criadas em ambientes que muitas vezes não tinha essa preocupação, né, de valorizar o estudo. E aí tiveram que iniciar a vida trabalhando muito cedo, né? Então, isso também é algo para a gente se considerar. Depois de muito tempo, tiveram que trabalhar para poder sobreviver, a sua sobrevivência e da sua família. E nós estamos falando de pessoas que, como não tem formação, não tem capacitação, não tem escolarização, muitas vezes estão inseridas no mercado de trabalho mais precarizado. E aí eu vou falar das mulheres, né? Porque é uma pauta que me toca muito. Então, você veja, boa parte das mulheres que não tiveram oportunidade de estudar estão trabalhando em funções mais precarizadas, né? em empresas terceirizadas, empresas que precarizam muito o trabalho, né? Péssimas condições de trabalho, salário rebaixado. Eu posso dar vários exemplos. A gente tem aqui em Campinas, por exemplo, o setor de limpeza da Prefeitura de Campinas. A maioria das mulheres ali que trabalham nesse segmento são mulheres, mães solo, mulheres negras, tem que muitas vezes enfrentar condições adversas com o próprio empregador. É o empregador que muitas vezes falha com pagamento, né? Empresas terceirizadas de limpeza, de vigilância, assim, gente, sabe, dá até... A gente fica até assim, a gente fica muito preocupada porque são empresas que estão sempre envolvidas em fraude trabalhista. E essas mulheres, elas precisam sobreviver. Então, trabalham numa jornada extenuante, né? A gente está aí na discussão nacional pelo fim da escala 6x1. Elas trabalham com uma jornada exaustiva. Tem que chegar em casa, professor, tomar conta dos filhos. Sempre tem algum parente doente que fica a cargo das mulheres. Sempre tem algum idoso que fica a cargo das mulheres. Tem que cuidar da casa, cuidar do filho que tem que ir para a escola, né? Enfim, tem que cuidar de tudo. E aí muitas vezes são sozinhas para poder sustentar. Aí como que a gente vai convencer uma mulher dessa, professora, a ir estudar à noite, depois de uma jornada intensa dessa? Como que a gente vai convencer essa mulher a sentar num banco de escola e prestar atenção numa aula? Virar um peso. A gente vai dormir. Eu ia dormir, porque o meu corpo está cansado. Tem que acordar antes das 5, muitas delas, 5 horas, né? Para poder organizar tudo e trabalhar. Trabalha no pesado o dia todo, depois vai sentar, o corpo não aguenta, gente. O corpo não aguenta. Se a gente não tiver um projeto, um programa que seja mais atrativo, né? Que dê condições. Eu tenho, assim, a gente fica pensando muito nisso, né? Por exemplo, eu sempre tive um sonho, professor, de criar um projeto para mulheres trabalhadoras domésticas. E aí eu falo, não dá para uma trabalhadora doméstica trabalhar o dia inteiro, né? Lavar, passar, descer, enfim, fazer a comida, acordar cedo, enfrentar o transporte público, que não tá fácil, né? Não tá fácil, que também é um desafio enorme. E aí depois ela vai sentar à noite, você vai ter que convencê-la a estudar. É difícil, gente, é difícil. Se a gente não apresentar um programa, um projeto que possa, sim, atingir positivamente determinados segmentos que a gente sabe que tem essa questão, eu acho que a gente
pode avançar, que nem o professor falou, né? Em 2023 era o número de 15 mil, agora está o número de 14, né? A gente pode até melhorar, mas a gente vai melhorar isso que o professor falou, vai melhorar bem a passos de tartaruga, ou então a gente também não vai avançar, porque como o professor também falou um pouquinho antes de começar, tem, né, uma chegada, né, como é que é? Um rodiziamento, né? Vem de fora. Vem de fora, né? Uma imigração, né, de pessoas muito grande. Então, a gente pode até atingir um número importante esse ano, mas aí pode chegar um outro número também que vai elevar, né, esse índice. Então, eu acho que a gente precisava ter projetos importantes e também projetos, Gabriel, só para encerrar, que eu já falei demais, já tomei a fala. Projeto também de busca ativa. Que eu sei que muitos fazem, mas às vezes a gente não consegue fazer a busca ativa no local correto. Por exemplo, a gente sabe que hoje nós temos grandes espaços de concentração, principalmente de pessoas dessa idade, acima de 50 anos. Por exemplo, as igrejas. A gente tem que falar nas igrejas, a gente tem que buscar, né, os líderes religiosos dessas igrejas, o pastor, o padre, convencê-los a estar conosco nesse projeto de tentar conversar com os membros, né, desses espaços, né, com os seus aliados ali, da necessidade de se aprender, aprender a ler, né, a vir se alfabetizar. Porque, gente, é libertador, né? É libertador. Você saber ler e escrever é libertador. E mais que ler e escrever, né? Interpretar, ler o mundo, né? É libertador. Benelima, 80% das pessoas acima dos 50 anos, portanto, não sabem nem ler nem escrever na cidade de Campinas. Que análise que dá para fazer? Olha, eu acho que esse projeto é muito importante. A pessoa, ela aprender a escrever o seu próprio nome já é um sonho, né? Para uma senhora idosa. Ainda eu fico um pouco mais dó dos jovens que acaba deixando de ir para a escola para buscar uma melhor condição de vida. O que a vereadora aqui colocou muito bem, região do Campo Belo, por exemplo, é um submundo que eles vivem. Acho que os vereadores aqui da casa, o poder público, não sentiu nem 1% do que eles vivem lá. Lá eles não têm alfabetização, não tem ônibus, não tem moradia digna, lá eles não têm nada digno. Lá o poder público não chega lá. E não vai ficar diferente a educação. A educação, ela não chega até essas pessoas, elas são vulneráveis em todas as áreas sociais. E eu acredito que a educação ela vai mudar o mundo, ela tem o poder de mudar o mundo em todas as áreas. E eu acredito que o poder público tem esse poder de investir mais na educação. E eu quero parabenizar mais uma vez o professor aqui por esse programa que ele está à frente, da FUMEC. E, mais uma vez, conte conosco aqui na Casa Legislativa. José Batista, isso que a Guida e o Benê falaram, né? Essa busca ativa através das igrejas, dos templos religiosos, tem como ser feito em Campinas ou é feito na cidade? Sim, tem. Tem como ser feito, já foi feito, mas ela não acontece em um determinado momento. É um trabalho contínuo. Esse trabalho contínuo, ele precisa ter o feedback da própria sociedade. O poder público sozinho, ele jamais vai conseguir avançar nos resultados se não houver essa contribuição da sociedade. Nós tivemos momentos onde as igrejas abriram as portas, nós vamos até as igrejas, não importa qual seja a igreja, onde tem pessoas não alfabetizadas, a FUMEC vai até lá e tem condições para estar. Hoje, nós estamos em várias igrejas, com sala de aula nesses espaços. E eles se mobilizam, mas eu acredito que o que a vereadora Guida disse é a respeito de uma mobilização, não somente nesses espaços onde elas acontecem. Onde existe abertura, nós estamos lá. E só para elencar, aproveitando a oportunidade, que você falou das mulheres, né, que tem essa dificuldade. Mas eu só vou discordar, vereadora Guida, que além da dificuldade, por incrível que pareça, o maior número de estudantes que nós temos em sala de aula são mulheres. Sim. E quando você vai buscar os dados, vai fazer a leitura dos dados do Tribunal Superior Eleitoral, 62% desse público são mulheres e 38% homens. E muitas dessas mulheres, elas, além de trabalhar fora, têm dificuldades internas, mesmo assim elas são valentes, são guerreiras e buscam esse conhecimento. É algo que
Eu falo assim, não por mim, às vezes a gente até se emociona quando ouve uma história. Sim. Dos 1.700 estudantes que nós temos agora no início do ano, cada história que você ouve é uma história muito sólida e que não tem como não mexer com as pessoas. Tem alguma que você pode compartilhar com a gente, José Batista, que não estudava, que passou a estudar, que mudou a vida, que procurou a FUMEC, que procurou algum lugar? Sim. Nós temos o exemplo de uma senhora do Campo Grande, que ela veio para cá com a família, ninguém sabia ler e escrever. Durante um tempo, ela foi impossibilitada de estudar, mas de tanto ela insistir, começou a estudar. Hoje ela tem o seu próprio negócio. Em pouco tempo, em 2 anos já começou, boleira, né, faz bolo. Uhum. E isso a FUMEC ensina também, até porque a aprendizagem ela acontece a partir da realidade do estudante. Tá. Nós temos uma matriz curricular, mas a aprendizagem é a partir da realidade do estudante. Então, os professores da FUMEC, eles são preparados e têm essa formação continuada de dar um tratamento individualizado. Por isso que a FUMEC não tem classes assim com muitos alunos. E nós estamos espalhados em todas as regiões da cidade. Esse é um de muitos exemplos. Recentemente, ali na Escola Francisco Glicério, que eu estive na sala de aula, aí você tem lá um senhor com o Chromebook, aprendendo, tal, já digitando. Aí você tem a outra que leva os bolinhos dela, que ela faz, que ela comercializa. Tem outra que trabalha de empregada doméstica, tem muitas vereadoras Guida, nossa, que trabalham de empregada doméstica, mas eles não faltam, são perseverantes. Isso são histórias impressionantes. Quando nós temos o evento, geralmente a gente tem um evento que chama a Mostra de EJA, né? Que acontece uma vez por ano, onde os estudantes eles levam aquilo que produzem em sala de aula. E aí a gente abre um momento para cada um compartilhar a sua realidade. Sim. E eles são desenvolvidos, para falar uma frase, mesmo sem saber ler e escrever, tem início, meio e fim. Lá no Campo Belo, vereador Benelino, você falou muito bem, a população do Campo Belo é gigantesca. A FUMEC tem a FUMEC do Campo Belo. Foi construído um prédio onde nós temos 3 salas de EJA e tem salas também de educação profissional pelo CEPROCAMP. Atende a população, sempre as salas estão quase cheias, né? Porque entram estudantes, saem estudantes, mas é muito pouco. Por que é muito pouco? Justamente porque muitas vezes nós precisamos da mobilização dos setores organizados da sociedade para se unir ao poder público, senão não acontece. E a Câmara Municipal tem condições de auxiliar, até porque o vereador ele chega aqui por meio do seu trabalho de liderança que ele exerce. Uhum. E a FUMEC, por ser um órgão da administração indireta, está aberta a ir a todos esses espaços. Basta entrar em contato conosco, que nós vamos até lá. Se for necessário abrir uma sala, ou de repente é numa região que já tem uma sala de aula, a gente indica, a gente conversa, explica como funciona, porque na maioria das vezes as pessoas não têm noção. Tem gente que liga lá na FUMEC, vereadora Guida, e pergunta, mas quanto que eu vou pagar? Tá. Já vai com receio. Sim. Não, muito pelo contrário. Se é do poder público, além de não pagar, ela tem que receber todos os benefícios. Uniforme, material escolar, alimentação, transporte escolar, as salas são equipadas com equipamentos de informática, Chromebook. Tudo isso é oferecido para os alunos? Tudo, exatamente, tudo vem do poder público. E se a pessoa não enxerga, precisa de óculos de grau, a FUMEC desde 2015 fornece óculos para todos esses estudantes que se manifestam. Agora tem que agradecer um trabalho recente que a Câmara Municipal fez. Eu acho que você já estava no mandato, quando houve a mudança da lei do óculos, porque antes eles ficavam muito tempo esperando. Aí a Câmara Municipal flexibilizou. Sim. Você pode, por meio de consulta particular, você pode também apresentar a receita para poder receber o óculos com mais rapidez. Então, as condições, elas existem
elas são reais e elas acontecem de fato. A grande dificuldade é essa mobilização popular, porque 100% da demanda de pessoas não alfabetizadas, 100% é atendida. Guida. Bom, eu acho... primeiro que não tem discordância quando eu citei a questão das mulheres, né? Obviamente, a gente vê que as mulheres são as que mais se interessam por buscar a formação, a capacitação, né? Buscar a escolarização. Obviamente, isso me parece que há um bom tempo é assim. As mulheres têm sempre pautado a importância, né, do estudo, enfim. Então, primeiro que não há essa discordância. Eu citei um grupo de mulheres porque a gente acompanha muito e vê a dificuldade que tem as trabalhadoras domésticas, né? Agora, existem algumas questões que a forma como o professor fala fica parecendo que está maravilhoso, e a gente sabe que não está, porque se tivesse a gente não teria 14 mil pessoas ainda que não conseguiram. Então, um dos pontos, professores, que a gente conversa bastante, né? Eu sou uma profissional da educação, não sou da EJA, sou monitora de educação infantil, né? Mas eu lido bastante com a área da educação, com os professores, enfim. Uma das questões que a gente sempre vê a dificuldade são as mulheres, por exemplo, que elas muitas vezes não conseguem. Tem alguns benefícios e alguns recursos que a própria FUMEC disponibiliza, como o professor falou, mas que tem regras para poder chegar também ao aluno. Então, por exemplo, a questão do transporte escolar. A questão do transporte escolar é a coisa que mais impacta as mulheres, tá? As mulheres hoje, principalmente mulheres da minha idade para cima, até mais nova mesmo que eu, a gente está com medo de andar. A gente está numa cidade que tem um problema de iluminação gigantesco, uma cidade escura. Então, se você for em bairros da periferia, não tem iluminação pública, né? É uma insegurança grande. Essas mulheres já têm uma dificuldade, como eu disse, o dia a dia delas é extremamente, né, enfim, intenso, com muita carga, com muita tarefa que elas têm que cumprir. Elas têm que enfrentar esse homem que o próprio professor falou, né, quando falou assim, olha, o índice de homens que vão buscar a formação é muito menor, realmente. Então, eles não priorizam isso. Então, assim, tem que enfrentar muitas vezes esse comportamento, essa relação em casa do marido que fala, olha, pra que você vai estudar? Pra que você vai, né? Pra que você vai pro banco de escola? Porque tem tudo, né? Tem machismo, tem ciumeira, tem bobagem, tem tudo, né? Tem a posse, dominação e tem esse pensamento estreito. E aí, essa mulher já tem que enfrentar essa jornada pesada. E aí não tem, por exemplo, condições de chegar numa sala que ela tem que atravessar lá dentro do território, muitas vezes, área de perigo. A questão do transporte é algo que pega muito, porque a prefeitura, a não sei que o professor venha me falar aqui uma outra informação que eu vou ficar bastante feliz. Mas eu sei que para poder receber o passe, por exemplo, ou para ter o transporte, precisa cumprir ali uma regra, né? Até há pouco a gente estava discutindo isso, que a prefeitura tirou o transporte escolar de famílias que estão a 1,5 km da escola. Então, tem que ter no mínimo 2 quilômetros. E às vezes esse 2 quilômetros, não é 2 quilômetros que você olha assim, você vê o começo e o fim. Esse 2 quilômetros tem um buraco, tem um rio, tem uma linha de trem, tem uma ponte, tem uma volta que você tem que fazer gigantesca. Então, não é 2 quilômetros, porque quando o técnico vai olhar, ele vai olhar de um ponto para outro, vai ver, 2 quilômetros. Mas ele não considera os obstáculos que tem nesses 2 quilômetros. Okay. E muitas vezes, esse aluno vai ter que pegar um ônibus e ir no terminal, pegar outro ônibus. Então, a questão do transporte escolar, professor, é algo que impacta muito, principalmente a população mais idosa, mesmo os homens, né? Mesmo os homens, porque também os idosos homens devem ter medo de andar nos territórios, né? Porque o homem vai falar que não tem, que é só as mulheres. Óbvio que as mulheres são mais vulneráveis, né? Mas os homens também têm medo, né? De assalto, tem medo disso tudo. E aí, eles vão enfrentar isso? Não vão, gente. Eles vão ficar em casa. Eles vão falar, pra quê? Não vou nem mexer com isso. Eu vou correr risco? Pra quê? Já tem uma vida pesada, já tem, entendeu? Então, professor,
A questão, quando a gente conversa com os professores, que eles nos contam, essa questão do transporte, eu vou dar um exemplo, Gabriel. Teve um pessoal que saiu lá do Projeto Concórdia, a professora fez de tudo para eles acessarem o Instituto Federal. Fez de tudo, né? Foi lá no Instituto Federal, levou, olha que é legal, é bacana, tem bastante coisa, vocês vão poder aprender cursos profissionalizantes. Só que elas tinham que descer na John Boyd Lope ali, né, em frente à Pirelli, e andar um trecho até chegar lá no Instituto Federal. Muitas delas abandonaram. Aí a gente teve uma conversa com a secretaria, enfim, fizemos lá uma conversa que acho que deu certo algumas coisas. Inclusive a gente pediu também para a INDEC melhorar essa questão do horário, né, dos ônibus, do ônibus que vai até os Círios, para que elas pudessem, né, utilizar essa condução e não passar, e não ter nenhum risco. Porque nesse período, nesse trajeto, na verdade, da John Boy até o Instituto Federal, acontecia muito assalto. Sim. Então as mulheres não vão. Os maridos em casa falando, não vai. Pra que você tá indo? Pra quê? Ficar pesando, né? Aí acontece, elas vão correr risco? Não vão. E não é só as mulheres, como eu digo. Então, assim, eu quero mais uma vez apelar que não tá isso tudo maravilhoso não, professor. A gente precisa melhorar aí. Eu já quero ouvi-lo, o professor José Batista, mas antes, Benelima, quero uma análise sua também dessas questões que a Guida trouxe, de iluminação, de transporte, de distância, e algo que o professor José Batista falou também sobre essa individualização, porque muitas vezes a pessoa tem a ideia, não, é só português e matemática, não quero, e às vezes um curso profissionalizante, alguma coisa, pode ser esse diferencial para a pessoa tomar gosto aí pelo estudo? Sim, com certeza. Eu vou concordar com a Guida que não está essa maravilha, mas o governo municipal está fazendo a parte dele, diferente do federal aí, que cortou 42 bilhões de educação, então não é incentivador para política pública, né? E eu acredito que se o governo federal também ajudasse um pouco mais a prefeitura, né, nessa questão, seria interessante o prefeito investir mais na educação municipal aí, na questão dos ônibus escolar, da iluminação pública, e a questão da individualização. Eu posso falar pela minha mãe. Minha mãe é mãe solteira, que eu acredito que a maioria das mulheres, ou seja, o número maior de mulher, por quê? Porque para a mulher é mais difícil. Ela tem um filho em casa, para deixar o filho, não tem com quem, muitas vezes não tem com quem deixar. Sim. Ela sai para trabalhar para o sustento de casa. Então, eu acredito, a fala da Guida eu concordo também, a questão de ser mulher, que é mais dificultoso, mas os adolescentes também não ficam muito para trás, né? Como eu disse na primeira fala, eles saem essa evasão escolar por conta de trabalhar para ajudar no sustento de casa. E também o incentivo escolar, né? A gente pode ver com o professor, que ele pode falar melhor que eu, qual incentivo tem, por exemplo, se ele vai estudar, ele já pode sair dali empregado, fazer algum programa desse que é ligado à educação, o jovem sair empregado dali já, ter uma oportunidade de trabalho, porque muitas vezes ele já vai não estudar para poder trabalhar, para poder ter o sustento da sua casa, né? E ter suas coisas. Professor José Batista. Agora, respondendo para a vereadora Guida, eu vou falar daquilo que é bom. Ah, tá bom. E eu preciso fiscalizar, né? O vereador está corretíssimo aí. Eu acho que tá certo, é saudável essa verdade. Mas são pertinentes o que foi trazido aqui, professor. Sim, porque nós estamos aqui exatamente para fazer essa reflexão. São situações, Gabriel, que acontecem no dia a dia. E a FUMEC, enquanto órgão público, nós estamos lá justamente para administrar esses problemas que surgem, por exemplo, principalmente com relação ao transporte. O que nós não podemos fazer? De repente surgiu uma situação, não fazer nada. Então nós temos a equipe, temos as diretoras nas regionais, os próprios professores, quando eles encaminham. Assim, a situação não fica parada. É lógico que tem outras áreas que a FUMEC não tem alcance. E é justamente por isso que a FUMEC também está envolvida nas ações intersetoriais. Porque surgem situações que, às vezes, o próprio estudante ele não passa para nós na sala de aula. E muitas delas nós ficamos sabendo nas reuniões intersetoriais. Agora, o vereador Benê falou do Campo Belo. Dia 27 agora vai ter uma reunião num espaço da FUMEC no Campo Belo. Vai falar disso.
não só desse assunto, de Sim. vários assuntos, Voltado mas ao a educação também Educação. está envolvida. Então, essas mobilizações, nós também estamos inseridos, junto com os CRAS, até porque quando surgem as situações, às vezes elas não chegam até nós e às vezes chegam com informações incompletas. Então, nós precisamos que a informação chegue para a gente poder fazer alguma coisa. Esse é o fato. Um outro ponto muito importante é a respeito do tempo. Acho que foi na primeira fala que a vereadora Guida colocou. Realmente o estudante ele fica cansado quando ele chega. O tempo que ele fica na FUMEC é 2h30, justamente por essa dificuldade. Porque é um tempo maior do que esse para assimilar conteúdo. Realmente difícil. É muito difícil. Os jovens aguentam um pouco mais, né? Mas como o público-alvo são pessoas idosas, a gente procura ponderar um pouco sobre essa situação. O que o Benelima trouxe de tentar aliar junto com talvez Secretaria de Trabalho e Renda, aliar esse estudo com o emprego, existe essa possibilidade ou não? Excelente. O vereador Benelima foi muito feliz nessa fala, porque nas unidades próprias da FUMEC, a FUMEC oferece educação de jovens adultos e idosos e também cursos do CEPROCAMP, cursos de qualificação profissional. Evidentemente que não são em todos os espaços, mas todas as regiões da cidade têm cursos de qualificação profissional e agora, principalmente nos anos recentes, com um olhar mais voltado para essa população pouco alfabetizada ou semi-alfabetizada, com cursos que estão ao alcance daquele trabalho que ela poderia, entre aspas, ser competitivo para poder conseguir um espaço aí no mundo do trabalho. Então, a profissionalização, empresa, né? sim, ela existe, ela é real, porém, ela precisa ser atualizada constantemente. José Batista, eu falei na minha abertura que o tema da campanha deste ano é as boas práticas da educação de jovens e adultos EJA e os desafios da superação do analfabetismo de Campinas. O porquê desta escolha, o que foi feito até aqui na cidade de Campinas e até quando vai ser feita as ações aqui na cidade. Quando a gente fala das boas práticas, nós estamos falando de atualização. Por exemplo, antes de 2015, só tinha sala de alfabetização, mas havia outras necessidades. Com o avanço do público idoso, foi implantado um programa para aquelas pessoas, voltado somente para aquelas pessoas que têm limitações no processo de aprendizagem, que é o Programa de Educação Ampliada ao Longo da Vida. E muitas dessas salas, elas aconteceram e acontecem até hoje nos centros de referência, onde tem outros serviços também prestados pelo poder público. Durante um bom tempo, nós tivemos o programa dentro da EJA, programa Consolidando a Escolaridade, que é para aquelas pessoas que já concluíram os anos iniciais, os anos finais e até o ensino médio, mas continuam tendo dificuldades de português e matemática. Ok. Eu não seria tão ousado de falar que a FUMEC iria resolver esse problema, porque essa população representa 30% de toda a população que estudou em algum momento. Sim. Então, o que não usa, esquece, né? Esse número é no Brasil, e Campinas deve ter aproximadamente aí em torno de umas 200 mil pessoas. Assim, o problema ele é crônico. Okay. Mas aquilo que nós podemos fazer nos anos iniciais foi feito. Agora, fortalecendo o programa, o CEPROCAMP também está assumindo essa parcela da população de ensinar português, matemática, e houve inovações. Quando se fala de boas práticas, nós estamos falando em aperfeiçoar a oferta de benefícios, por exemplo. Vamos pegar o exemplo do passe escolar. Existia uma reclamação com relação à dificuldade do cadastro junto à Transurc. Isso, existia. Nós fizemos várias reuniões na Transurc, aí colocamos pessoas nossas administrativas para auxiliar os estudantes da FUMEC a dar mais celeridade. Constantemente nós estamos reavaliando a prática quando surge uma situação em determinada região. Faz parte do dia a dia, a gente vai, busca onde que está
o problema para procurar resolver. O óculos eu já falei. E agora vou cair no ponto principal, o currículo. O currículo de EJA, ele precisa também ser atualizado. Por isso que nós colocamos as boas práticas. Por exemplo, os professores estarão recebendo formação esse ano como lecionar para idosos. Eu desafio, no Brasil, se tem algum município que dá esse tipo de formação. Okay. Como lecionar para idosos. Você precisa de técnicas. Os professores da FUMEC sabem porque aprenderam com a necessidade, mas é necessário também que eles tenham formação. Estamos revendo o currículo de português, matemática e também para trabalhar em cima das dificuldades dos estudantes. Há quanto tempo nós estamos fazendo isso? Há mais de 3 anos está sendo feito esse estudo, junto com os professores, com comissões, etc. Muitas polêmicas, porque você precisa ouvir. Nós estamos reavaliando também o sistema de aprovação desses estudantes. Existe uma análise, os conselhos de ciclo que nós fazemos, do qual eu participo junto com a nossa equipe pedagógica, os professores. Nós discutimos aluno por aluno, um por um. E na maioria das vezes, quando você vai falar em promoção educacional, você cai na questão social. Por isso que é importante, vereador Benê, essa união, essa junção com os outros setores da sociedade e do próprio poder público também. Eu volto a insistir, a gente faz esse apelo, a campanha do Fevereiro Violeta, ela está voltada para essa situação. E muitos perguntam para nós, falam, mas por que antes falava erradicação do analfabetismo e agora fala superação? Tem professor que brigou comigo dentro da FUMEC, mas por que vocês fazem campanha para erradicação do analfabetismo, sendo que nunca vai zerar? Que negócio é esse? Aí a gente fez um estudo, tudo que a palavra erradicação ela é um pouco pesada, ela impacta. Aí, a partir desse ano, nós estamos com a superação do analfabetismo. É lógico que é utópico que, vai ter número 0? Não. Tanto é que o próprio IBGE, em 2007, fez uma campanha com 60 municípios que o analfabetismo estava erradicado. E Campinas já era uma dessas cidades que na época tinha 3,48%. Nossa. Que é abaixo de 4%. Então, menos de 4% não tem problema, vereadora. De 2007 para cá. Então, Campinas já superou, já resolveu essa questão. Já está tudo certo, né? Já resolveu essa questão, né? Mas a gente sabe da dificuldade, claro. E nós precisamos rever o chamado compliance, né? As boas práticas. Sim. De alfabetização. Jamais eu teria essa ousadia apesar de transmitir essa ideia que está tudo lindo e maravilhoso, né, de achar que está tudo. Não, pelo contrário. Os nossos encontros, as nossas reuniões, as nossas formações, tem muito debate, a gente ouve bastante. Lógico que não somos perfeitos, mas a gente caminha nessa direção, reconhecendo onde estão aquelas situações que precisam ser melhoradas, a gente corrige a todo momento. Mas eu vou falar, parece que quanto mais você corrige, mais surgem demandas. Sem dúvida. Mas estamos aí para isso, né? Benê Lima e Guida Calisto, é início, né, de ano letivo, nós estamos no comecinho das aulas. Para quem está nos acompanhando, é analfabeto ou conhece alguém que está nesta situação, é uma boa oportunidade para iniciar os estudos agora, início de ano? Eu creio que nunca é tarde para começar, né? Eu acho que o poder público está fazendo a parte dele, que é a obrigação, é um direito constitucional, o direito à educação. Nada mais justo que a prefeitura fazer esse programa, que é um direito do cidadão. E eu creio que as pessoas têm que procurar, sim, a educação, né, para aprender a ler, escrever e tentar ter uma formação, ser alguém na vida, assim, alguém que tenha dignidade, né? Não alguém que vive no submundo, aí, como eu e a Guida já colocou aqui, do Jardim Fernanda, Campo Belo. E eu acredito que a educação ela é um passo importante para a pessoa sair dessa situação aí. Guida, início de ano letivo, estão começando as aulas agora. É um momento? Sim, eu acho, como o professor também falou, essa é uma busca, tem que ser uma busca contínua, né? Todo dia, todo momento. Agora a gente está falando de pessoas que foram massacradas, do ponto de vista até da autoestima, né? Então, quando você vai falar com uma pessoa que foram anos de negação de direito, anos
sofrendo nessa falta, essa ausência, muitas vezes aquele sentimento já está meio que pacificado, né? Cristalizado. E para você tirar a pessoa daquela condição, muitas vezes é difícil. Então, por isso que essa questão do trabalho intersetorial é extremamente importante. É extremamente importante, por exemplo, que o médico do centro de saúde, da saúde da família, esteja também envolvido num trabalho como esse. Porque muitas vezes a população, ela só passa por um serviço público, né? Professor? Por exemplo, eu sou atendida no centro de saúde, lá do Parque da Figueira. Né? Então, eu sou atendida lá. Eu não sou atendida na escola. Direto, né? Fora os outros que a gente já sabe, que é o transporte, a questão da vacina e outras, né? Porta aberta, enfim. Mas diretamente, assim, com quem eu sento, com o servidor, geralmente, é a médica Gabriela lá do Centro de Saúde da Família. Então, o Centro de Saúde precisa também fazer essa busca, né? Por exemplo, quantos dos seus pacientes são analfabetos, não sabem ler e escrever? Né? Será que a dona Maria, que eu conheço, que tem pressão alta, que tem problema com o filho, que tem, enfim, que tem várias questões, que cuida dos netos, será que ela sabe ler e escrever? Será que eu não poderia, enquanto uma servidora da saúde, dar um toque nela? Dona Maria, dá para a senhora, né? Será que a senhora não poderia ir para a escola, procurar a EJA? Então, é um trabalho que tem que estar muita gente envolvida. Então, todos os setores do serviço público é necessário que estejam envolvidos. Inclusive, esse que o professor também falou, que é a própria sociedade civil. Então, quando a gente vai falar das igrejas, né, dos outros espaços de convivência que essa pessoa, que essa população utiliza no território, eu tenho bastante esperança que se a gente tiver uma busca ativa efetiva, a gente vai alcançar. A gente falou bastante do Campo Belo, mas não é só o Campo Belo, né? Não é só. O professor falou bem aqui. Tem pessoas que trabalham em regiões que talvez no local que ele trabalha é mais fácil ter acesso. Então, a gente sempre cita, por exemplo, as trabalhadoras que moram na periferia, mas que tem que passar pelo centro e precisam de uma CEI, de uma creche, né? Que nem a escola ali a gente costuma dizer a creche do... eu chamava Lua de Papel, mas não é mais Lua de Papel, o nome é Perseu, ali no... do Perseu, no centro. Perseu, ali perto, no centro. É um espaço importante, porque muitos alunos que estão ali nem moram no centro, mas utilizam ali porque é o trajeto dos pais, né, das famílias. Então, a gente precisa, o poder público, acho que é isso, precisa envolver todo mundo nessa busca. Precisa envolver todo mundo porque não é uma coisa fácil. São anos de negação, são anos dessa pessoa afastada desse direito. E muitas vezes ela já está consolidada naquilo. Tipo assim, aí eu sentar no banco de escola, muitas vezes vai mexer com feridas, né? E aí, porque vem à tona para você, olha, você não sabe ler, você não sabe ler o próprio nome, né? Então, assim, muitas vezes é mexer com uma questão subjetiva muito séria. Então, a gente precisa ter vários atores, vários serviços envolvidos para poder dar o suporte necessário para que essa pessoa possa, de fato, buscar esse conhecimento, né? Buscar essa possibilidade, buscar esse direito que a ela foi negado justamente no período adequado que ela tinha. Professor, de fato a campanha ela é em fevereiro por conta do ano letivo e para quem está nos acompanhando, está nesta situação ou conhece alguém, onde a pessoa vai procurar essa ajuda, onde ela pode ir para poder iniciar os estudos? O início do ano letivo é um período privilegiado para chamar a atenção da sociedade, por isso que nós fazemos no mês de fevereiro. E o Violeta, ele entrou por causa do significado do violeta, dignidade, prosperidade e respeito. Então, quando surgiu essa proposta, aí ele veio junto com uma série de questões de busca ativa. Hoje, nas regiões da cidade, tem pessoas nossas que estão indo até os domicílios, falando da FUMEC, verificando se tem pessoas não alfabetizadas,
E aí eu sou obrigado a concordar em gênero, número e grau com a vereadora Guida, apesar de é uma realidade difícil. Porque não basta você identificar que a pessoa não é alfabetizada, você precisa convencer. Sim. E para convencer não é fácil, justamente em função dessas negativas que ela teve ao longo da vida e da própria situação de vulnerabilidade. Isso acontece em muitos lugares, vereadora. Então, você com certeza está bem atualizado sobre... Essa é uma realidade, é um desafio que a FUMEC tem. Tá? A outra pergunta que você fez foi... Sobre o início do ano. E o que é a pessoa analfabeta que está nos acompanhando, alguém que conhece, isso. Onde ela procura, onde ela vai? Bom, o primeiro passo, ela pode entrar em contato por telefone, no 35 19 43 00 ou pelo WhatsApp, 999 06 4656 999 06 4656. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade, e você perguntou sobre 2 exemplos, mas agora na abertura do Fevereiro Violeta, antes nós fazíamos a abertura centralizada. Aí o próprio prefeito mesmo chamou a atenção, mas você sempre faz a abertura aqui na Sala Azul. O vereador Benê estava falando do Taquaral, né? E não era só o Taquaral, não, na Sala Azul. Abertura, lógico, para concentrar toda a imprensa também mobiliza, sim. Mas depois ele apresentou a proposta para nós de fazer a abertura descentralizada. E foi acolhida assim muito bem. Então, nós temos 5 aberturas. Uma no Campo Grande, outra na região do São Marcos, ali no Céu Thaís Fernanda Ribeiro, no Céu Nova Esperança, né, o antigo Nova Esperança. Na FUMEC Cambará, que fica no Dique, na Regional Sul, que fica na Vila Georgina, na Engenheiro Antônio Francisco Paula Souza, e a Noroeste, que é o antigo espaço Concórdia para EJA 2, quando tinha um projeto em conjunto, né? E na Regional Sul aconteceram 2 pontos interessantes. Um, que uma senhora estava dando testemunho que ela não tinha mais jeito na vida dela, de forma alguma, era tratamento psicológico pesado. Aí o psicólogo dela falou, vai para a FUMEC. Vai para a FUMEC na Regional Sul, está aqui o telefone, vai lá. Não sei se ele conhecia alguém da FUMEC, porque é difícil acontecer isso. Sim. Mas esse profissional foi muito claro para ela. E ela foi, estudou, aprendeu a ler e escrever, está feliz da vida. A outra, né, porque a gente faz os debates, ou rodas de conversa que o pessoal gosta de fazer, né? E a outra falou, olha, esse aqui, colocou a mão no marido dela, esse aqui só queria saber de dormir, não queria saber de fazer nada. Eu falei, sei que fica aí, eu vou estudar. Aí ele sabia o que estava acontecendo, veio comigo também. Ótimo. Eu conto esse tipo de história porque é por meio da simplicidade que a gente consegue fazer. Sim. Às vezes você faz grandes mobilizações e a própria mídia mesmo tem ajudado muito, mas se não chega lá na ponta com aquelas pessoas que realmente conhecem, nós não conseguimos fechar a proposta. E outro ponto interessante também, não é só pelo telefone que a pessoa pode buscar. Qualquer sala de aula da FUMEC, nos mais de 80 espaços que tem distribuídos na cidade, ou qualquer região, qualquer sede dessas regionais que eu citei, você pode ir lá, basta levar o RG e o comprovante de endereço, já faz a matrícula, começa a estudar no dia seguinte, em qualquer época do ano. Isso que eu ia perguntar agora. Às vezes está com vergonha, mas a gente já acendeu uma chama aqui. Se em maio, junho ela quiser ir, ela pode começar a estudar. Pode, qualquer época do ano. Ótimo. Ela já é matriculada. Guida. Não, eu queria só abordar uma preocupação da fala do professor que eu tive na hora que ele estava falando, porque assim, a minha preocupação, professor, é o seguinte, é da gente ficar colocando peso, responsabilizando o indivíduo. Essas histórias são maravilhosas, as histórias de superação, né? Muitas pessoas passam por histórias como essas, né? História de superação. Vivia numa condição, superou, teve uma vida difícil e tal. Mas a gente, é isso, fica parecendo que a gente só depende do indivíduo, e não é só, né? Então, a minha preocupação é essa, da gente não estarmos nós 3 aqui,
falando, olha, só depende de você, indivíduo, para vir. Não é. Então, é óbvio que tem pessoas que, se não tivesse, a gente não tinha esse país que a gente tem, que embora muita gente, né, fala, né, mas é um país maravilhoso, de gente trabalhadora, de gente que todo dia acorda cedo, né? Se não fosse isso, a gente não tinha hoje a escola funcionando, os hospitais funcionando. Se a gente tem vida, tem condição de comer, porque tem muita gente trabalhando e construindo esse país. Então tem muita gente trabalhadora e gente que tenta a todo momento pautar a vida, né? Então é um país, mas isso não pode depender só do indivíduo. Então a gente fica bastante feliz e a gente usa os exemplos individuais, obviamente, a gente vai usar sempre eles, mas falar isso, porque tem pessoas que não conseguem. O professor falou muito bem, teve a ajuda de um médico, a pessoa estava com um problema sério, né, de ordem emocional, e essa pessoa conseguiu sair daquela condição. Agora tem pessoas que às vezes não conseguem, precisa de um esforço maior, né, precisa de um apoio maior. Então, essa preocupação que a gente tem do poder público se apresentar efetivamente de fato é necessário e é importante. E aí a questão não é financiamento não, viu? Que aqui Campinas tem bastante condições. A gente precisa ver como a gente talvez, né, professor, ver como a gente faz a gestão melhor disso tudo. Então, por exemplo, determinados... Eu estava falando há pouco tempo com o secretário, falando sobre essa questão do EJA, de Educação de Jovens e Adultos, e ele fala que Campinas, o projeto que se tem, né, que aí ele também tem esse olhar para esses números, que tem essa coisa, olha, a gente está com números bem baixos, tal, né, conforme o secretário, eu não concordo, mas conforme o secretário disse, então a gente precisa ver como a gente zera esses 14 mil. Então acho que a gente talvez precisamos mudar alguma coisa, fazer um projeto diferenciado, apresentar projetos específicos, né, em determinadas regiões. Alguma coisa a gente tem que fazer. A gente está falando de uma cidade muito potente. Tem como pensar algo diferente. Sobre este assunto, já que nós estamos na reta final do nosso Questão de Ordem, programa bom é programa assim, ó, que passa rápido e cheio de informações, mas tem dois assuntos rapidinho. Eu sei que a gente tem um pouco mais aí de 3 minutos, mas rapidinho. Papel do Legislativo. Quero saber do Benê Lima e depois da Guida Calisto. Como que vocês podem contribuir para a gente poder reduzir este número de 14 mil dentro das ferramentas que vocês têm, que é projeto de lei, um requerimento para poder fazer questionamento, as emendas impositivas para a área da educação e o papel da Comissão de Educação, e depois quero saber rapidamente da Guida da Frente Parlamentar. Olha, eu com toda certeza vou destinar minhas emendas, grande parte delas para a educação, que eu creio que esteja defasado em Campinas também, não mais que a saúde, né, óbvio que não é o tema aqui do nosso assunto. E eu acredito muito na integralização do poder público, né? Como a vereadora comentou, dos médicos, do poder público, a integralização deles, né? De indicação, né? Muitas pessoas têm vergonha de chegar até o EJA, né? Até a FUMEC. Só que também eu acredito, então eu vou discordar um pouco da vereadora, eu não sou muito vítima da vitimização. Eu tenho essa crítica a fazer da vitimização, né? Então eu acho que a pessoa tem que ir atrás sim, e o poder público tem que dar condições para a pessoa de ir sim. Tem a questão que a vereadora também colocou, que eu concordo com ela plenamente, da iluminação pública, é uma coisa, para mim, que é boba, mas para quem é mulher, que é mais suscetível a ter ataques, né, noturno, né? Então, essa questão também a gente está vendo com os outros vereadores aí dessa irresponsável empresa Conecta, que é uma empresa que não tem responsabilidade nenhuma com o poder público. Então, eu acredito que tem que ter essa integração do serviço público e, não sei se é possível essa informação do TSE, em passar quem são essas pessoas analfabetas para a FUMEC, para que a FUMEC possa fazer esse trabalho de entrar em contato com essas pessoas para convidá-las a participar da alfabetização. Seria interessante. José Batista já responde. Antes, Guida, qual que é o papel do Legislativo neste número de 14 mil? Eu acho que nós, enquanto parlamentares, a gente tem todos os recursos aqui para poder apoiar, para poder fiscalizar o poder público, né? Não é falando que tá bom, é assim mesmo, tá legal, que isso não ajuda. A gente pode estacionar nesses números. A gente não quer estacionar nesses números, a gente quer zerar. E a gente tem uma instituição importante que tem todas as condições de fazer isso, como é a FUMEC. A FUMEC tem um papel na cidade importantíssimo, tem um histórico, né? Importantíssimo.
Então a gente sabe que a gente tem uma autarquia, né, professor? Uma autarquia que cumpre um papel importantíssimo. Requerimentos, a gente pode fazer os requerimentos, saber como é que tem sido feito os projetos, saber como que tem sido feito essa buscativa. A gente tem aquele CEPAT, né? O CEPAT, né? Centro Público de Apoio ao Trabalhador. De apoio ao trabalhador. A gente pode fazer, né, se tem um convênio com o CEPAT de divulgação, a gente pode propor mesmo, fazer projeto de lei, propondo aí uma maior integração entre as secretarias alvo, né, por exemplo, saúde, educação, assistência, que talvez eu vejo que são, né, as secretarias mais envolvidas com essa agenda, né? A gente pode propor projetos de lei. Uma coisa que o professor falou, eu lembro muito bem, que o professor falou que eles interviram, foi com relação à FUMEC. Eu lembro que a gente recebia muita reclamação, Gabriel, de que quando o aluno ia tirar foto para poder fazer o passe escolar, era uma burocracia. A FUMEC, tipo, tem que ser uma parede branca. Geralmente as pessoas não tem nem parede branca, gente, né? Quem mora numa situação de vulnerabilidade cria dificuldade, né? É tijolo. Como é que você vai tirar foto numa parede branca? Ele poderia colocar um fundo lá, um filtro, ó. A gente já tá te mandando um filtro, um pano branco, porque não sei. Sim. Como que a pessoa vai procurar? Aí eles procuravam, às vezes, eles iam tirar na parede mais branca que eles tinham. Era uma parede rosa, professor. A INDEC não aceitava a foto porque a parede era rosa. Gente, não é pra complicar? É pra complicar isso. Aí o cara, gente, né? Aí a pessoa acaba desistindo, desiste por causa de uma foto. Porque tenta, não consegue. Então, eu acho que o papel do vereador é esse, é fiscalizar, né? É ir lá, olha, dá pra resolver isso? Será que tem? Porque, veja, eu sou uma vereadora de oposição e assim eu pretendo ser. Para vocês dois que são do governo, eu pretendo ser de oposição, não quero mudar. Mas a gente quer que o serviço público funcione. E a gente quer que as pessoas possam ter acesso ao serviço público. Então, obviamente, vou continuar sendo de oposição, mas, obviamente, eu tenho todo o interesse de apoiar, de ajudar, de apresentar proposta. Muitas vezes eu ligo pro professor, pergunto as coisas, já fiquei muito no pé do professor. Questões direto. Para contratar profissionais para a FUMEC, professor, né? Para a gente ter essa busca ativa. Então, esse é o papel. A gente está aí, quem faz parte do poder público de alguma forma está inserido nesse processo também de melhorar o acesso e a permanência. Sobre o questionamento do Benê Lima, o TSE não consegue passar essas informações para o município? Na verdade, vereador Benê, é uma questão de proteção de dados, né? O TSE dificilmente ele vai liberar. Nós não conseguimos ter acesso a esses mas dados. Por ser interesse público, né, talvez eles passem, não vai passar para um vereador, por exemplo, porque nós poderíamos ter intenção de voto, mas para o poder público que vai solucionar um problema, talvez passe, né? Que também tem intenção de voto, né? Que também tem intenção de voto. Mas tem a intenção de erradicar não. De diminuir superar. O TSE ele não libera. Não libera? Não. Mas tem outros meios de chegar até eles. IBGE também não. Conforme o CEPAT. Porque foi feito o censo recentemente, né? Sim. Poderia ser uma oportunidade. O IBGE não libera. Não. Eles não liberam. Acho que não sei se a vereadora Guida já esteve em alguma reunião que a gente busca um levantamento, porque a gente tem problemas seríssimos com dados, né? Infelizmente, a gente precisa avançar muito nesse aspecto. E aí as grandes discussões no Conselho é o tal do microdados do IBGE. Você recebe uma informação, aí a hora que você vai no detalhe, não tem. Essa informação não tem. Ela até existe, mas para ter acesso a ela é muito difícil, né? Muito difícil. Mas de qualquer forma, a FUMEC, pelos professores, pelos meios que nós temos, nós vamos atrás. E é justamente por isso que é importante essa integração intersetorial e com os grupos da sociedade organizada. É o que está no nosso alcance. Sim. É o que a gente faz. Trabalhar com o que tem, né? Não é, vereador? Trabalhar com o que tem, né? Trabalhar com o que tem. Gente, tempo encerrado. Então, professor José Batista, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Tenho certeza que foi de grande valia para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando, ter este panorama do que está sendo feito na cidade de Campinas e do que é preciso. Já faço um novo convite para o senhor retornar aos nossos estúdios e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer à TV Câmara
não somente por esse momento, mas pelo trabalho que tem feito em prol da alfabetização, da educação como um todo. E agradecer também o vereador Benelima, que estamos nos conhecendo agora, mas você já está bem por dentro, e eu agradeço por colocar à disposição para nos auxiliar. A vereadora Guida, polêmica, porém contribui muito. Sempre está dócil, não, é verdade, a gente conversa, quando é uma situação que ela compreende, procura colaborar dentro do possível, né, vereador? Então, assim, a gente, enquanto FUMEC, a gente procura ter uma relação com todos os setores da melhor maneira possível, justamente porque todos nós estamos no poder público e a gente tem essa clareza de que o legislativo tem o seu papel fiscalizador e quando pode contribuir, contribui também. Então, para nós é muito tranquilo, e fazer esse apelo, né, para a sociedade. Se você conhece alguém que não saiba ler e escrever, por favor, indique para a FUMEC, 3519-4300 ou pelo WhatsApp 999-064656. Vereadora Guida Calisto, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Tenho certeza que de grande valia os questionamentos que foram trazidos aqui para o programa. Já faço um novo convite para retornar aos nossos estúdios e fica aberto aí para as considerações finais. Bom, eu que agradeço, Gabriel, agradeço o espaço aqui pelo debate, vereador Benê, professor, também ao pessoal aqui da TV. Acho que tenho total certeza que esse é um tema muito importante, né? Porque a gente está falando de um direito que foi negado. Então, não trata de vitimismo nenhum, né? Trata de fato que o Estado não cumpriu a sua obrigação constitucional, e isso afeta muito a vida das pessoas, afeta demais, tanto economicamente, do ponto moral, né? Do ponto de vista também na questão psicológica. E se a gente quer ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais humana, uma sociedade que possa ter bastante condição de falar o quanto ela é digna, a gente precisa garantir todos os direitos. Obviamente que tem um setor da sociedade que não tem dificuldade nenhuma, porque tem acesso às riquezas, né? Mas um outro grande contingente de pessoas não tiveram. E aí é obrigação nossa estar pautando essa necessidade, essa obrigatoriedade do Estado. Então, esse tema é um tema que a gente tem que estar sempre buscando. Eu espero que daqui um tempo, quando o Gabriel lembrar de mim de novo, professor, a gente possa, quem sabe, estar só com 10 mil, né? Olha só, de 14 para 4, como vai ser bacana, né? Quem sabe, a gente pode só estar com 10 mil, né? Então, e a gente vai buscando. E eu não sou utópica, não. Eu acho que a gente, embora o Brasil tenha uma extensão continental, eu tenho muita esperança que a gente pode diminuir ainda mais esse número. Viu, professor? Né? Aqui em Campinas, sim, pelo menos. Né? Uhum. Eu tenho bastante esperança. Se não Brasil, porque é o país, mas pelo menos aqui no nosso cantinho, né, que a gente gosta muito dele, a gente poderia tratar ele melhor. Obrigada, desejo, viu? De todos nós. Vereador Benelima, muito obrigado também pela disponibilidade do seu tempo, participando aqui do Questão de Ordem pela primeira vez. Já faço um novo convite para poder retornar aos nossos estúdios para falar sobre esse, mas também sobre outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Obrigado, Gabriel, obrigado, professor, a Guida. O debate é sempre bom, né? Debate de ideias. Mais uma vez eu vou discordar da vereadora de novo. Tem a questão da vitimização também, mas isso não é a nossa pauta hoje. Então, fazer um convite aí para quem está assistindo, que vá procurar a FUMEC. Também eu vou falar para a Guida que eu não sou governo, eu sou povo, eu não tenho nada com o governo, eu defendo as pessoas, defendo a população aí, e vou defender os programas sociais, sim, que tiver ao meu alcance. E mais uma vez, professor, parabéns, eu espero que zere esse número de 14 mil aí. Pode contar comigo. E eu agradeço você de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído com este debate para mostrar uma realidade da cidade de Campinas. Continue na nossa programação e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.